O princípio da deformação. Vivem porque têm vida, sem saberem porquê, sem conhecerem a razão da natureza, do mundo e de todos assim serem. Antes do nada, eram corpos deformados ao ponto da sua extinção. Antes de serem corpos racionais deformados, eram racionais puros, limpos e perfeitos, e quando assim eram, viviam na planície com os demais que ainda aqui estão com o seu progresso de acordo com a formação. E porque quiseram progredir por conta própria nessa parte da planície que ainda não estava pronta para a função normal racional? Porque quiseram progredir por conta própria? Foi por livre e espontânea vontade ou desconheciam os efeitos do desequilíbrio que pudesse acontecer? Não previam nada disto, porque não sabiam o que era sofrimento, não sabiam o que era sofrer e muito menos o que era deformação. E não tinham quem os chamasse atenção? Tinham e têm o racional superior, que os alertou para que não entrassem por essa parte da planície que ainda não estava em condições do progresso racional. Mas eles entraram e nada lhes aconteceu, porque nada acontecia mesmo no simples passar ou transitar. E eles acharam que deviam entrar e progredir por conta própria. Foram chamados à atenção e não quiseram retroceder, achando que estavam muito bem, porque não conheciam o que era sofrimento. Como os que aqui ainda estão, foram então se aprofundando por essa parte da planície adentro, até entrarem numa certa parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso e procuraram progredir por conta própria. Essa parte, então, começou a se deslocar da planície por não estar pronta para entrar em progresso. Assim começou o princípio da deformação, tão lenta que não sentiam a transformação que estavam fazendo. É a mesma coisa que esta insignificante comparação. Ninguém sente o seu crescimento, vai crescendo sem sentir. Conforme iam progredindo por conta própria, achavam que estavam muito bem. Eram puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, mas, embora sendo chamados à atenção, achavam que iam bem e começaram aí os primeiros passos da origem dessa deformação. A parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso começou a se deslocar da parte que está aqui em cima. A parte da planície em que eles entraram começou a se deformar naturalmente, descendo e eles também se deformando, perdendo as virtudes sem sentirem, e com o tempo já mais afastados quiseram retroceder, mas não puderam e continuaram. Com o tempo, então, cada vez se deformavam mais, vindo a extinção desses corpos em cima da planície, e os que aí se deformaram formaram um sexo, e os que se extinguiram em cima da resina dessa planície, outro sexo. E por que surgiu essa resina da planície? Quando a parte da planície começou a se deslocar, os seres foram perdendo as suas virtudes, e essas foram se reunindo, tornando-se a princípio uma luz fosca, e com o tempo aumentando, começou a esquentar. E conforme os seres iam se deformando, iam perdendo o resto
das virtudes que tinham e elas se acumulavam, reuniam-se num foco só, que cada vez esquentava mais, até que, com o tempo, tornou-se uma brasa, e dessa brasa o fogo. Eis a origem desse sol. Esse calor foi aumentando, esquentando essa planície deformada, em virtude de se acumularem nesse foco constantemente as virtudes perdidas dos corpos racionais. Então, mais tarde, essa planície virou água e o resto dela, resina, que conforme o calor aumentava, começou a ficar empolada, torrada e depois de torrada, com a intensidade do calor, virou cinza e a outra parte, com o calor, se transformou em goma que foi amolecendo até virar água. Foi a infiltração dessa água na cinza da resina que, com o calor do sol, provocou o apodrecimento para mais tarde, depois de podre, surgirem os micróbios de todas as formas, de todos os jeitos, originando daí toda a bicharada. É por isso que o sol é criador, gerador e destruidor de tudo nesse mundo deformado, porque o sol constrói, alimenta e destrói. A terra é uma bicheira a produzir bichos de todas as espécies e de todas as maneiras. Surgiram todos aí do chão para viverem nesse tudo aparente. Nunca souberam como foram feitos. Desconheciam o antes de assim serem, antes de serem como são e como eram. Agora estão conhecendo antes de assim serem, o porquê assim são e porque desconheciam a origem do mundo, de tudo e de todos. Mais tarde, então, surgiu a formação da lua, produto das virtudes da planície deformada e um pouco das virtudes da resina. É por isso que a lua não tem estabilidade, por ser originada das virtudes da planície deformada e das virtudes da resina. A planície virou água e a resina virou cinza, que é a origem da terra. É por isso que a lua regula com a água e com a terra, mexe com a água, com a terra e com todos os seus feitos que têm ação sobre ela. As estrelas surgiram do resto das virtudes da água e da resina também. Está aí um pedacinho da conclusão do antes de ser desse mundo e dessa formação, como eram nessas primitivas passagens da formação. Tudo realçava fulgor, porque nem tudo estava deformado. Agora, depois de tudo deformado, é que surgiram os vegetais, todos diferentes dessa vegetação atual, e já estava muito antes tudo paralisado, a deformação dos corpos humanos, como costumam chamar os bichos racionais, e dos corpos irracionais. É por isso que não sabiam como tudo isso foi feito, nem podiam saber como foram feitos do nada, como é que podiam existir esse nada. Não podiam saber. Agora é que estão sabendo o princípio dele neste esclarecimento feito pela imunização racional, que tudo transformará para o estado natural, que é aqui na planície racional. Eis por que meio se deu a extinção de todos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Eis a razão dos viventes não saberem quem fez tudo isso e agora estarem vendo que foram os seus próprios habitantes que aí estão,
que deram origem a esse mundo, como o principiaram a fazer, as transformações que vieram fazendo, razão de terem chegado ao ponto deste grande desconhecimento de si mesmo e de tudo, devido à extinção da formação racional. Eis a razão de improvisarem esse dono na imaginação dos aventureiros, que o denominaram o tudo, desconhecendo que o verdadeiro tudo é o homem. E assim, essas musas científicas, que nunca poderiam encontrar a base da razão do porquê assim são, pois antes de assim serem, já foram outros seres muito piores do que são, e em virtude da extinção da formação racional, é que surgiram outros corpos, e tudo se apagou do conhecimento da sua origem, não podendo desse jeito ter conhecimento de si mesmo, nem das demais coisas. No princípio dessa deformação, eram verdadeiros bichos, surdos, mudos e cegos. Com o decorrer do tempo e com a deformação de tudo, é que veio o aperfeiçoamento dos corpos, e então passaram a enxergar e a escutar, mas não falavam, soltavam apenas grunhidos, urros, guinchos, e procuravam entender-se também por meio de acenos. Muito mais tarde, com o decorrer do tempo, é que começaram a ter insignificantes noções das coisas e passaram a gaguejar, entendendo-se mais desembaraçadamente quando já eram gagos adiantados. Pela maneira que se passaram todas essas transições, é que os viventes nunca puderam ter noção de como foram feitos, pois duravam infinidades de eras, sempre sem o conhecimento de sua origem. No início da deformação eram eternos, e só muito mais tarde começaram a surgir os casos de morte, e então a deformação foi se aproximando do seu fim. Foi aí que começou a surgir a vegetação, paralisando a formação dos corpos, dos viventes e dos bichos. A vegetação, quando surgiu, era muito diferente da atual, e nesse tempo ainda não chovia. Foi quando começou a aparecer a lua. Nessa época, os viventes começaram a fazer uso da água aos pouquinhos, e foi o uso da água que dilatou o organismo e deu aos viventes a vontade de comer, começando então a fazer uso da vegetação, dando origem aos primeiros casos de morte, por não saberem qual a vegetação venenosa. Até esse progresso eram eternos, não morriam. Passado o seu ciclo de vida, secavam como uma árvore ou como um pau qualquer. Não fediam, como de um certo tempo para cá. Antes do princípio desse progresso em que vivem, eram bichos completamente sem entendimentos, e por isso eis a razão de nunca terem o conhecimento do porquê assim são. Está visto que a vida surgiu do nada, provocada quando a parte da planície estava gomosa, em deformação, e de goma são feitos até hoje. O espermatozoide não é senão uma goma a identificar o princípio desse feito. A terra é um resto da água, e por isso há mais água do que terra, que é a resina da planície deformada. A vida, por ser constituída do nada,
teria um dia que deixar de ser nada para ser tudo através do conhecimento da imunização racional. Vivendo como vivem atualmente, tem que enquadrar a vida e o modo de viver como uma causa de misérias, lutando por tantas coisas para nada, procurando por tantas coisas para acabar em nada. Por meio da imunização racional, deixarão de ser livres pensadores por passarem a ter conhecimento do verdadeiro ideal. O ideal de todos é querer encontrar a sua situação definida e a definição de tudo no mundo para encontrar o apoio de si mesmo e viver com a convicção de saber porque vive, do porquê dessa vida, da vida de todos os seres que vivem aí irremediavelmente, aparentando que não são, imbuídos dessa ilusão. Com a imunização racional, acaba-se-ão as ilusões, os mistérios e o encanto, tudo desvendado e divulgado de princípio a fim, com suas bases claras, cristalinas, ao alcance de todos, maus ou bons interpretadores. Encontrarão o apoio, a base essencial para o bem viver, a marcha da salvação eterna sob todos os pontos de vista, definidos e divulgados. Do jeito que viviam, eram verdadeiros perdidos, sem nada conhecerem de si mesmos e da formação do mundo. Viviam como verdadeiros bichos, sabendo que tinham vida e por isso tinham que viver, sem contudo saberem por que viviam. Não tinham noção de espécie alguma sobre o que é a vida, nem das demais coisas, resumindo a vida como traiçoeira, como traidora, como traidores são todos os seus pertences, e por não saberem por que viviam, é que chegaram à conclusão de serem uns iludidos desse mundo. A ilusão é tanta que o sofrimento é irresistível, em virtude das desilusões e do prelúdio da vida ser ludibriador, traidor e impostor. A vida que todos almejam é de bem e de felicidades para todos. Entretanto, só encontram dificuldades para alcançar essa glorificação que todos almejam e para o que todos trabalham, vendo e alcançando o reverso, tudo quanto é de ruim, e o sofrimento levando todos para esse rincão amargurado pelo testemunho das ilusões que são os prelúdios da valsa que toca entre todos. E assim há o riso, o choro e a paixão. A humanidade vive como o vento, ora soprando muito de um lado, ora de outro, e assim sucessivamente. Então os viventes vivem e dizem: as histórias do mundo trazem-nos uma consternação que os primordiosos antepassados dos primitivos passos de todos os contemporâneos assinalam, na maioria, grandes sofrimentos, pelas burlas inflamadas, pelos chocantes impactos da imperfeição que fazem com que a alavanca de todos seja um enigma e um grande mistério de nós e de tudo. Já desde muito que a avalanche popular implora e clama por uma vida melhor. E quanto mais desejam tudo isso, mais obstáculo encontram para se depararem com o que desejam. Então, ousam dizer que a vida é perdulária e que todos estão perdidos, devendo cada qual fazer por si mesmo, mas nem assim
adquirem o ideal, que é a paz, a fraternidade e o amor. Tudo sempre fica na esperança e conforme vão surgindo as dificuldades, o vivente acha a vida uma intrépida aventura, onde sempre vão tropeçando com o fito na felicidade e de tropeço em tropeço, na infinidade de obstáculos, caem sempre dentro de um buraco. E assim, as desilusões a jorro fazem com que a humanidade viva como num sonho e só depois encontra bases para mostrar que a vida é de sonhos. Ao invés dos ideais, só encontra o reverso, por ninguém saber o que faz, fazendo tudo e não fazendo nada, porque esse tudo nasceu do nada. Consequentemente, tudo acaba em nada. Tem razão aqueles que dizem que se faz tanto sacrifício para nada, que o vivente vive por viver, porque tem vida e aparenta ter prazer sem o ter. Por isso diz consigo: tomar a vida, não me querer mais, porque de nada adianta viver quando não se sabe por que se vive. O que se faz aqui? Viver assim é um tempo perdido e por isso o sofrimento é irresistível. Que mundo sem jeito, que vida sem proveito, onde a ilusão brilha tão bem que todos aparentam viver felizes e quando acaba todos com os seus queixumes, com suas preocupações, com os seus prelúdios, rindo certas horas para não chorar. E o vivente continua com os seus dizeres. Isto é uma vida estrangulada, intimamente aparentando ser bem organizada, mas constatada a verdade, a felicidade é traiçoeira. Aparentemente somos felizes e intimamente, na realidade, tão infelizes. Eis a razão desse conteúdo acabrunhador de sofredores. Tudo está revestido pelas ilusões e o vivente de um momento para outro nada é, porque trai com o seu procedimento os seus sentimentos de sofredor. Está sofrendo e aparenta estar tão diferente. Parece estar bem, mas esse bem só na aparência. Então vivem a conjecturar. Na fantasia não está a realidade. E a vida é só fantasia, sob todos os pontos de vista. Na fantasia vivem fantasiados de felizes e tudo lhes é completamente ao contrário. Dentro do íntimo, pelo que escondem, acobertam a maior das podridões no manto das aparências. Está aí o mundo focalizado pelo prisma do que são, detalhando porque assim são, mostrando que é um fogo de palha que se acende e se apaga. Ninguém tem dúvida disto. E por isso ninguém tem confiança em si, porque a vida não dá nem tem garantia. É uma máquina que de um momento para outro para e em segundos tudo se acaba. Vive assim a humanidade, reinando na febre das confusões, que não podia deixar de ser assim, por todos serem confusos, por adotarem métodos de um encanto moribundo. O encantado é um moribundo, porque está condenado à morte. E quem está condenado à morte não pode deixar de ser um moribundo. Esta é a verdade, mas a ilusão faz com que a realidade fique escondida. E por isso o sofrimento aí é desesperador. Alimentam as ilusões como elemento de grande valor e a realidade da própria vida, do próprio ser, desvalorizam, escondem, traídos por essas fantasias criadas e inventadas por hipócritas e fingidos, sempre traídos pelo orgulho que ostentam, vendo a sujeira sobre todos que clamam,
não aguentando o peso da cruz, da responsabilidade de si mesmos, dizendo que a vida é penosa e de sofrimentos. Não sabem que quem deu vida a esse mundo foram seus próprios habitantes, que foram os próprios habitantes os causadores de tudo isso, e dessa forma todos dependem uns dos outros para viver, cada qual se definindo para viver até quando a vida quiser suprir o corpo com seus próprios anseios. Não sabem que são hipócritas, mantendo em seu eu aquilo que não é de si mesmo, e por não ser de si mesmo, perdem-na de um momento para outro. Está aí mais um pedaço do porquê assim são, do que são, neste conhecimento da verdadeira origem, da verdadeira formação de tudo e de todos. E assim, na apoteose do bem-fazer racional, o imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for necessário. Por intermédio da imunização racional, o vivente se estabilizará e seguirá o caminho das glórias sucessivas pelo porvir alcandorado está em todas as massas ligadas ao racional superior. Com o poder da imunização desaparecem todos os planos disto ou daquilo que aí vivem a fazer do mundo de encantados, e passarão a ver a ação verdadeira nas execuções das ações das coisas, o positivo e a realidade. Uma vez imunizados, adquirem essa faculdade possível dentro das normas naturais das coisas. O vivente deixa de caducar, de viver apalpando na incerteza e nas experiências. Positiva-se, assim, integralmente, a solução da imunização dos imunizados, e aí então a clarividência assume as responsabilidades dos fatos, e o vivente encontra-se sólido pelas concretizações, pelos atos, pelos efeitos e pela ação imunizadora racional. Justifica-se então aí um conteúdo consolidador, de maneira que não encontram obstáculos para terem em si mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o bem do equilíbrio dos imunizados. Este é um eco que nunca soou no mundo, só agora aí está vibrando sob os ouvidos dos infantes que desconheciam existir este ponto de faculdade do ser humano. Então, ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. No ser imunizado, as ações magnéticas carboníferas que entorpecem os viventes desaparecem, e o vivente cria em si mesmo um panteão de glórias e passa a ser glorioso e um glorificador. Então, por essa plenitude de quem vê, quem sabe e de quem conhece os efeitos, chega-se ao ponto de compreender que traz consigo o tesouro racional, que é o tesouro dos tesouros, a parte mais valorosa integralmente ou integrantemente que o viril humano há muito estava necessitando. É um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano, através do conhecimento do que é imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, nem precisa desenvolvimento. Basta somente saber o que é imunização racional, para então estar certo de que tem a libertação sobre todos os pontos de vista, de estar completamente liberto do encanto desse mundo. Aqui está a redenção pelos pontos básicos, pela solução de todos os mistérios desse encanto e a verdade provada e comprovada de toda esta realidade. Esta é a salvação eterna em prol de todos e do mundo,
pelo conhecimento do princípio, do fim do mundo e de tudo, pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo equilíbrio e pela lapidação da formação de tudo nos textos comprovantes da base racional. Então, Vivente costuma dizer: que mundo é este? É por isso que este mundo não é nosso. Nascemos e morremos por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. Está visto que não somos deste mundo. Se fôssemos, seríamos eternos e o mundo seria nosso. Por estarmos fora do nosso mundo é que aqui não temos equilíbrio, não conhecemos a formação verdadeira. Conhecemos sim a formação aparente, feita pelos nossos cálculos cá na Terra, resumindo tudo no infinito, misteriosamente e sem solução de coisa alguma. É por isso que nesse mundo tudo depõe contra o ser humano, começando pela própria natureza e acabando entre tudo e entre todos. O mundo nessas condições é considerado como uma legião da natureza. A vida é de sacrifícios, onde se sofre sempre e depois de sofrer, morre-se e tudo desaparece. Uma vez morto, tudo some, por esse não ser o vosso mundo. A natureza é considerada na ciência aí da Terra como um fenômeno indecifrável e indivulgável para a imaginação do vivente. O mistério sempre aí foi mantido, e só agora estão sabendo porque aí nasciam e desapareciam sem ter vontade, acabando tudo em nada por estarem fora do vosso mundo. Agora que estão vendo que são mesmo deformados. A deformação é tanta que se acostumaram com essa natureza assim, acostumados aparentemente, pois verdadeiramente nunca estiveram satisfeitos de assim serem, seres sempre em sofrimentos, e o sofrimento não satisfaz ninguém. Eis a razão de levarem essa vida aí cheia de queixumes, cheia de monstruosidades, onde a natureza se revolta contra seus próprios habitantes, por os habitantes não serem aí desse mundo. A natureza vos cria, vos faz sofrer e vos mata, porque vocês não são daí. Revolta-se e investe contra o ser humano através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, feras, calor demais, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte de maus tratos. Se vocês pertencessem a esse mundo, a natureza não vos desfavorecia tanto assim. Está provado que todos vivem enganados, ludibriados, sofrendo as consequências de tudo isso. Porém, agora que estão vendo de onde saíram, porque saíram e como vieram passando por uma infinidade de transes até chegarem ao que são, para agora chegarem ao conhecimento e saberem o porquê de tudo isso, para onde vão, que é para o vosso lugar verdadeiro. Está provado e comprovado que não é essa a verdadeira vida. A verdadeira vida é esta aqui de cima, na planície racional. E quem são os culpados por a vida ser assim? São os próprios viventes que aí estão, e não esse fariseu criado pela imaginação dos mesmos, como se ele tivesse habitado entre todos e fugisse do meio ou morresse, deixando os humanos órfãos. Então diriam: ele é surdo, mudo e soberbo, surdo por não atender às súplicas de ninguém, mudo por jamais ter falado com alguém, e soberbo por não dar consolo. É por isso que existem os incrédulos, os ateus e os positivistas que gostam de ver para crer. Alguns já se desiludiram há muito, outros ainda se conservam na ilusão
por falta de capacidade para deduzir coisas que estão à frente dos seus olhos. O que eram racionais puros, limpos e perfeitos, vivendo junto aos demais racionais que estão aqui em cima, com seu progresso de pureza, aonde não existe sofrimento nem sexos diferentes. Portanto, pela essência destas páginas, cujo conteúdo jamais ninguém imaginou viesse às mãos de todos, onde não há razões para dúvidas, então, vendo que não se trata de nenhum problema, nem de enigma, e sim da verdade das verdades ao alcance de todos. A vossa imaginação dá uma reflexão toda nula, por isso todos tinham que viver as apalpadelas em experiências, aventurando sempre nesse despotismo infernal. Nessa vida não se conhece o bem, só o mal, razão porque só existe no mundo tudo quanto é de ruim. Ruim já é a vossa natureza que se amolda aparentemente a tudo, mas, em verdade, todos são verdadeiramente feras indomáveis. Todos sabem que são assim, mas faltava a certeza do porquê assim são. Supunham a vida de acordo com as vossas experiências, procurando meios e modos para se engrandecerem pelos moldes que adotam para poderem viver. Eis a razão de não terem convicção do vosso triunfo e depararem de quando em quando com surpresas de todos os tamanhos, principiando pela noite que desconhecem como será. São todos uns missivistas, aproveitando as oportunidades para o regalo da vida da melhor forma possível, procurando acertar com um modo de viver sem estabilidade. Tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que tudo se deforma, não há estabilidade. E por não haver estabilidade, há a transformação em todos os seres. Eis porque os homens adotaram como base a lei da transformação e sempre se mantiveram sob a lei natural da deformação, que é a mesma lei da transformação. Transformando-se todos os seres e multiplicando essas transformações, tinham mesmo que chegar a nada serem, pelo eclipse da degeneração. Transformando-se vai se degenerando e degenerando vai minguando. Vejam que, pelo progresso da degeneração, vão se tornando mais fracos pelo enfraquecimento microbiano. Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas como vieram se degenerando, as gerações vieram se reduzindo em seu tempo de vida, cada vez mais curta, pela transformação e degeneração que irão fazer minguar cada vez mais essas gerações até a extinção dos seres. Tudo isto está reconhecido na ciência e ousam dizer que tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, embora minúsculas e sempre multiplicadas. Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos que se deformariam pela lei da transformação em outros corpos muito piores. Entretanto, por meio da imunização racional, será embargada a extinção dessa deformação por meio do conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, pelo integral saber dado por meio do conhecimento racional. Claros montes virão pelo rebol da imunização racional, lindos fulgores em multiplicações e glórias para todos, por enxergarem e conhecerem
o condão do seu verdadeiro ser. Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida torna-se completamente diferente daquilo que tem sido. Chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional. Razão porque, desde os primitivos passos, dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. O que dão vocês à natureza? Nada. Vocês tudo tiram dela. Não passam de verdadeiros parasitas, explorando a natureza de todos os modos para melhor viverem, enquanto a natureza não precisa do ser humano. Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo, e desse tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as vossas conveniências, dilapidando para ver se adquiriam modos mais suaves de vida. São todos consumidores, devastadores do que não fizeram, do que não sabem como foi feito e muito menos quem o fez, na certeza de que estão construindo. Dizem, quem manda aqui somos nós. São inconscientes, atrevidos, varejões e insolentes. Devastam, arrasam e modificam o que não é seu, o que não construíram e que, ao nascerem, já encontraram construído. Julgam ser muita coisa por viverem assim conscientemente. Se tivessem consciência, veriam logo que nada são, procurariam outro modo para se compreenderem e deixariam de ser como são. Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. É por isso que a maioria desses parasitas costumam se considerar da seguinte forma: em primeiro eu, em segundo eu e em terceiro eu, querendo se colocar sempre acima de todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja a rainha de todos. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Um parasita como outro qualquer, mas com maior veneno e maior ferocidade que todos os outros, embora inferior a todos e a tudo. De tudo depende para poder viver e quer se colocar com a sua soberbia sobre um ponto superior. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo, mas o que se observa é que as confusões vêm sempre aumentando e os fracassos se multiplicando dentro dessa camada que encara o mundo como tudo e esquece o seu ser que nada é. Vivem assim afogados por esses prismas de corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o tormento de todos. Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os jeitos e de todas as formas, e o sofrimento a se multiplicar cada vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor e vendo que tudo vai sempre para pior. Os entendimentos não são nenhuns e por isso volta e meia todos desentendidos. Mas tudo isso passa, tudo isso tem passado. A imunização racional traz o equilíbrio de todos para os dias vindouros, que serão brilhantes. Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes,
se desfazem naturalmente e todos chegarão à conclusão real pelo modo e métodos racionais feitos pela imunização racional. Antes costumavam os parasitas perguntar uns para os outros: de onde tu vieste e para onde tu vás? E o outro respondia: não sei de onde vim nem para onde vou. Sei que vivo aqui sobre esta terra como um sofredor, condenado a morrer por ser um miserável que não sabe por que vive nem por que está neste mundo. Somos o resto da natureza, porque a natureza não precisa de nós para viver e nós precisamos dela para tudo. Somos menos do que tudo. Somos os restos dos restos. Ainda mais dizem: não sabemos porque somos assim e vamos vivendo até que um dia possamos conhecer o princípio e o fim, para que deixemos de viver desta forma tão miserável. A ciência se esforça noite e dia para ver se põe termo a essa condenação, mas quanto mais estudam, mas falham e sempre vêm mantendo esse mundo e essa vida cada vez mais misteriosos. O que se vê é que, quanto mais estudam, menos sabem, e por isso as durações são cada vez mais reduzidas. Vivem assim diversos parasitas, trocando ideias e vivendo as apalpadelas à procura do dia em que chegará o fim. Então acaba-se o orgulho, a prosa, a presunção, a ambição, a inveja e o ciúme. Tudo se acabará de bom e de ruim. A morte é um mal irremediável, porque a vida não vale nada. E por isso ninguém se conforma com a vida desse mundo. Conformam-se aparentemente porque não tem outro remédio e porque chegam à conclusão de que todo parasita nasceu aí só para explorar o que existe e depender de tudo que existe. Isto são concepções de ideias que trocam uns com os outros para ver se encontram uma solução e poderem saber, ao menos, o porquê assim são. Nunca encontraram essa solução, a não ser agora, na escrituração da salvação eterna de todos, aonde estão conhecendo o porquê de tudo, o porquê de todos, de onde vieram, para onde vão e como vão, o porquê assim são, tudo tintim por tintim. Vejam agora como as confusões sempre foram tremendas, por não poderem descortinar o porquê desse encanto pavoroso, o porquê dessa vida insuportável, e de tal forma ao ponto de terem nojo de si mesmos, de terem tristezas, de serem como são, podres, cebosos, catinguentos e fedorentos, seres intolerantes com todos e consigo mesmo. Eis aí a razão das multiplicações dos artifícios inventados para suavizar e aparentar o que não são, criados para poderem viver mais iludidos e sofrerem cada vez mais as fantasias de realce e relevo que nunca trouxeram fulgor a não ser a hipocrisia. Aí estão todos traídos por esse tufão de ruínas, onde brilha o sofrimento no mundo inteiro e todos clamando por uma vida melhor, ficando tudo na esperança que é a última que morre. Eis porque o vivente conclui que a vida não vale nada, que a vida não tem valor algum, assim como tudo só tem valor aparente, mas verdadeiramente nada vale. A ilusão burrificou todos de uma maneira tal
que as asneiras são vistas em todos os cantos e em todos os lados. Guerreiam por tudo num sacrilégio infernal. Esse é um mundo de maravilhas apenas no nome. Onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas, há a aparência. Todos lutando para aparentarem aquilo que não são, e quando lhes perguntam de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da ilusão. E aí vivem perdidos nesse imenso buraco, esperando a todo instante o golpe mortal, que é o fracasso de todo palhaço que vive a vida iludido por ela, amordaçado por esse sobrenatural feito pelo vosso ideal, que cria coisas como bem vos parece, para ornamentarem esse vasto paraíso de lama e sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez sofrendo mais. Esse mundo é um picadeiro infernal e, por isso, cada qual com as suas palhaçadas, com as suas sábias burrices do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já diz que nada vale, e assim o saber de todos não vale nada. O consciente sabe que vale menos que nada, porque surgiu do nada e acabará em nada. Isso porque vive o consciente a conjecturar. Vamos vivendo como a natureza dá, até vir uma coisa melhor para nos consertar, pois deste jeito este mundo vai se acabar. E assim todos, encabestrados no mundo das ilusões, iludidos por tudo na vida e recebendo os efeitos dessas ilusões, que são os sofrimentos, convencendo a todos que a ilusão é um erro sem prestígio. Todos querem andar direito, todos dizem que vivem direitos, mas uma vez vivendo iludidos, todos vivem errados. E é por isso que o sofrimento é de todos os jeitos e de todas as formas. Os iludidos são uns perdidos e, por assim serem, são perseguidos pelo sofrimento. E como todos vivem iludidos, todos sofrem. Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro. Há sim o saber das ludibriações. Saber que faz sofrer não é saber. E todos vivem iludidos que sabem, e por estarem iludidos sofrem à procura do saber verdadeiro, à procura da verdade das verdades, e nada disso encontrando, a não ser agora, aqui, com a escrituração da imunização racional. O saber verdadeiro é onde está o verdadeiro natural de todos, e por assim ser, por as bases serem todas fundamentais, é que traz o equilíbrio do ponto real racional. Enquanto o saber imposto dessa vida de aparências faz todos serem traídos, vítimas da dor, com o saber impostor, as dores sempre aumentam e o sofrimento idem, chegando a uma conclusão de que no mundo a realidade não existe e que tudo é fantasia e ilusionismo. Para a humanidade, a vida é dos mais espertos, tudo por não encontrarem a base da razão e do direito, mesmo porque não podiam encontrar. Basta serem deformados para que o seu direito seja deformado também, e uma vez sendo deformado, é torto. Consequentemente, sendo imperfeitos, cheios de defeitos, não pode existir o direito e por isso são tortos em consequência da base da desregulagem. O ser humano é feito pela base desregulada e por isso tem que ser desregulado como de fato o é. E assim tudo que é feito pela mão do imperfeito
tem que ser imperfeito também. Parece perfeito, aparentemente são puros e limpos, mas verdadeiramente malucos e desregulados. Se regulassem direito, o mundo viveria direito e não torto desse jeito, por onde se vê que, se os povos não fossem malucos, não guerreavam por serem equilibrados e terem todos o mesmo saber. Guerra só mesmo coisa de maluco, pois só traz desgraças e desgraças quem as procura só maluco. Está provado que o mundo é um hospício e por isso todos pensam diferente, querendo uns serem melhores do que outros e cada qual dando para uma coisa, cada qual dando para uma maluquice. E onde há maluquice, há sofrimento e horrores. Então, existem aqueles que consideram que o mundo não tem mais conserto, dizendo que só pegando fogo nisso tudo e surgindo uma nova geração é que o mundo se normalizará. O homem chegou num ponto de loucura tal que somente trata de fabricação de matérias que o destrua mais depressa. A loucura é tanta que não dão por suas loucuras e então dizem que o mundo está perdido e que precisam das guerras e dos esfacelamentos para endireitar esse mundo. E por essas teorias que já vem há muito guerreando a título de endireitar, e o mundo cada vez para pior, como se os homens estivessem dominados pela loucura. A loucura é tanta que a monstruosidade é que é o direito, e o direito é que é o torto. O homem tem razão de ser assim, pois se a própria natureza não regula, como ele que é filho dessa natureza pode regular? Não é possível. Tem mesmo que serem doidos varridos com aparência de bons, e por aparentarem serem bons é que falam em direito, mas o torto é que prevalece. São todos errados, todos tortos, de uma natureza torta e errada, de uma natureza torta porque não regula. Existem então aqueles que vivem a dizer: estamos convencidos mesmo que a humanidade é completamente doida varrida. Somos mesmos desregulados. Se a humanidade fosse boa como diz ser e como aparenta ser, viver-se-ia muito bem no mundo. Mas está provado que por a humanidade ser tão ruim, o que mais se vê é o sofrimento e a ruindade. Não existe o bom. O bom talvez nascesse morto, pois se a humanidade fosse boa, viveríamos no mundo todos muito bem, mas a humanidade é ruim e assim todos no mundo sofrem cada vez mais. Então vem outro e conclui: o proveito da vida assim, desse jeito, não é nenhum. A arma do mundo devia ser a consciência, e quando acaba, a arma do mundo é o fogo, a bala e o canhão. Tanto assim que sofre o justo pelo pecador. A humanidade transformou-se em monstros, em ideias e caprichos de monstros, proveniente da loucura que arrasta o mundo na miséria. Doentes e malucos como somos, uns miseráveis. E assim só podemos mesmo fazer misérias e botar todos em misérias e sofrimentos. Aparentamos ser muito competentes, mas a nossa competência só tem dado para manter todos sofrendo cada vez mais e cada vez pior. Isto são comentários de pessoas que costumam trocar ideias sobre a humanidade e acabam dizendo que tudo tem o seu fim. Estes não admitem nada além das suas capacidades e, quando depararem com a escrituração da imunização racional, vão fazer grande espanto e dizer: até que, enfim,
chegou o que estava faltando e em que nunca tal coisa foi pensada. Essa é a humanidade sem consolo, que nunca encontrou o apoio verdadeiro que procurava há muito. E hoje, chegando às mãos de todos, esse conhecimento que é a imunização racional. Na imunização racional estão o apoio e os desejos de todos completos, a felicidade e a salvação de si mesmos eternamente. Pelas confusões existentes nesse mundo, feitas por quem não sabe e não conhece, no princípio interpretaram do modo que bem entendiam e hoje estão vendo que é completamente diferente, pois quem não vê não sabe o que diz e quem não conhece da mesma forma. O saber humano só traz enfraquecimento das gerações. Os indígenas que não têm os recursos dos civilizados, embora sejam os mesmos seres humanos, são mais fortes que os civilizados, porque limitam-se em tudo e assim se enfraquecem menos, justamente porque estão afastados dos prazeres e progresso que gozam os civilizados. Digo eu, que bonito saber quanta coisa criada contra o vivente, quanta inconsciência. Por isso, há muito que esse progresso está indo a regresso. Todos se enfraquecendo, todos degenerando e minguando. Quando não existiam tantas variações, os povos duravam muito mais, eram mais fortes, a durabilidade da vida era maior. 300 anos, 400, 500, etc. À medida que foram progredindo, foram enfraquecendo e tendem a enfraquecer cada vez mais até a extinção. Falam em consciência, mas o verdadeiro consciente não faz nem adota nada contra si. O inconsciente, pensando que vai bem, vive aparentemente satisfeito com a vida que leva. Por isso, disse que são dois indivíduos num só. Por fora é um e no íntimo é outro, bem diferente. A imunização racional, tangindo todos para uma regulagem perfeita, acabará com todas essas arrelias, esse manejo infernal de viverem à procura do bem, oferecendo a todos o tesouro dos tesouros. No mundo é preciso aprender-se tudo para saber. Tudo na vida é assim. Mas a imunização racional não é preciso aprender para saber. Basta apenas conhecê-la e naturalmente serão imunizados, pois o natural de todos pertence deste ser racional. Daí ter sido dado ao ser humano o nome de bicho racional. Os bichos, de acordo com o atraso e apego a tudo que de bom lhes parecia, precisavam desiludirem-se de todas essas superstições, caduquices e incertezas para, passando por essas lapidações, chegarem finalmente ao conhecimento verdadeiro do natural de todos por meio da imunização racional, passando então de bichos racionais a integrantes do racional. Uma vez imunizados, deixarão de ser bichos porque sabem tudo e descrevem tudo. Como poderiam os bichos racionais harmonizarem-se na vida e no mundo? De forma alguma. Basta ser bicho para não poder viver em paz. Imunizados estão completamente diferentes do que eram. Têm equilíbrio e raciocínio. Sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há mais enigmas, não há mais encanto. Não há mais experiências, dúvidas,
nem decisões. Estão completos do verdadeiro natural. Estão aí os prenúncios da imunização racional e do verdadeiro natural. A modificação de bichos racionais para racionais verdadeiros. Está aí a imunização racional completando todos do seu verdadeiro natural, levando todos ao seu ponto básico, completando-os de toda a grandeza, vindo todos à conclusão desse tudo do mundo e desse nada, do porquê de tudo e do porquê do nada. Todos serão senhores da sua situação, não podendo enganar, porque todos serão iguais, todos serão racionais. Daqui mais um pouco, a marcha da vida de todos modificar-se-á como da água para o vinho, desaparecendo a parte de bicho, estarão completos de tudo, darão solução de tudo por estarem imunizados. Sempre foi falado desse pingo de raciocínio que possuem, porém, nunca chegaram à conclusão de racionais verdadeiros, daí viverem em contradição ao que diziam. Viviam como bichos, feras bravias, estrangulando uns aos outros. Onde estava o raciocínio? Este pingo de raciocínio que diziam ter, pouco vos adiantou, porque só progrediram para ruínas, daí perdurar no mundo o sofrimento, cada vez pior, num progresso que vai a regresso, por o mal se multiplicar, se assenhorar de todos cada vez mais. Sossego já há muito ninguém possui, e assim calculem a que ponto iriam chegar no mundo. O homem, quanto mais evolui no saber, mais sofre e pensa que já está próximo ao fim do mundo. Porém, hoje estão vendo que para lapidar o ser animal tinha que ser assim mesmo, tinha que passar por essa lapidação para poder reaver o natural integral e ser imunizado pelo verdadeiro natural de racional. Imunizados pelo verdadeiro natural de racional, não nascerão mais aí, não ficarão mais expostos a esse sofrimento pavoroso, progredirão racionalmente até a extinção de todos os corpos, de todos os feitos e dessa deformação, voltando todos de onde saíram. Eis aí um pedaço da transformação dessa deformação para o estado natural, o porquê dessa deformação e o porquê do natural. Uma vez fora do natural, tinham mesmo que sofrer como sofrem há muito no mundo, dolorosamente, lastimavelmente, agoniados, torturados num sofrimento doloroso. Ninguém quer ficar aí exposto a esse sofrimento depois de conhecer o seu verdadeiro natural. E por isso eu vos digo que, assim que começarem a sair os primeiros anúncios desta obra, todo mundo a conhecerá da noite para o dia. Hoje existem no mundo grandes facilidades de comunicações por meio de rádios transmissores. Desta forma, em pouco tempo, todo o mundo tomará conhecimento do saber que, por este meio, foi levado ao conhecimento do mundo. Pela falta do conhecimento que aqui está exposto, é que a vida nesse mundo nunca passou disso, sempre para pior. Como de pior, há muito todos vêm, por possuírem somente esse pingo de raciocínio que não dá o equilíbrio integral, por ser uma partícula muito insignificante. Assim, vivem todos como bichos, sofrendo sempre à procura de melhoras e sempre tudo pior, a ponto de dizerem que o mundo acabará numa tremenda confusão, onde ninguém se entende.
e dessa forma nada vale viver nesse mundo onde impera apenas o sofrimento. São comentários de uns para os outros pelas diversas formas de interpretação. Hoje estão vendo o porquê disso tudo, conhecendo e sabendo por que assim são, e antes de assim serem, o que eram e por que o mundo assim é, compreendendo o porquê tudo tem o seu fim e tudo no mundo chega ao seu fim. Cada qual interpretava o fim, fazendo análises futuras da vida e hoje vendo como o fim é tão diferente do que pensavam. Sabem que o mundo é um passageiro, fabricante de passageiros, que são todos os seus habitantes, que aí também estão de passagem, assim como todos os seus feitos. Todos tinham que chegar ao seu fim, assim como o mundo também. A própria natureza é deformada e, por isso, de acordo com o progresso de produção e multiplicação, vai tudo se enfraquecendo cada vez mais, aniquilando-se, extinguindo-se pela degeneração produzida pela fraqueza das multiplicações. E é por isso que o progresso do mundo vai a regresso, pois tudo que se multiplica enfraquece até se acabar. Tudo vai se enfraquecendo, tudo vai se degenerando, desequilibrando-se, e o aniquilamento é geral em tudo, pela própria natureza, e se degenerando, enfraquecendo, minguando e desaparecendo. Existem muitos viventes que, com seus estudos matemáticos, dizem que estão chegando ao fim do mundo, assim desse jeito. Outros apresentando diversas plataformas, sendo a mais diferente e perfeita a que apresenta o progresso da degeneração que impera sobre todos os seres e sobre a própria natureza. A natureza fala, mas muitos estão vendo e não a compreendem, porque não querem ou porque o alcance da sua capacidade não dá para alcançarem a psicologia do que está na frente dos olhos de todos. O próprio ser humano cresce até um certo ponto, começa a amadurecer e depois de maduro cai sem poder andar ou morrer antes. Tudo no mundo é assim, até a própria natureza, que faz com que tudo e todos assim sejam até chegarem ao seu fim. Tudo cansa, e de acordo com a canseira vem o enfraquecimento, o aniquilamento em tudo e sobretudo em geral, tanto nos vegetais como no ser animal. Tudo chega ao seu fim. Há 300 anos passados, a natureza era mais forte. Há 600 anos, mais forte ainda. Há 900 anos, ainda mais forte. Quanto mais distantes as eras se tornam de nossa época, mais forte era a natureza, mais poderosa em tudo do que é atualmente. Os humanos duravam muito mais. A sua construção era de gigantes e Hércules. Era um povo rústico, pacato e calmo. Mas dessas datas para cá, tudo mingou cada vez mais e tudo minguando pelo progresso da degeneração. O filho é mais fraco que o pai, por ser feito dos restos do seu pai. O avô mais forte do que o filho e o neto, por serem estes produtos dos seus restos. E o bisavô, o tetravô, cada qual mais forte e assim sucessivamente. A degeneração cada vez mais aumenta no mundo e com o tempo o aniquilamento traria a extinção, tanto nos animais como nos vegetais. Em todos impera o progresso da degeneração, e se não fosse a imunização racional para salvar todos, viria a extinção de todos os corpos e de toda a vegetação.
tudo passaria depois da extinção dessa geração para outra formação muito pior do que essa. Mas, por serem bichos racionais, tinham que conhecer muito antes de chegar a tal ponto o vosso verdadeiro natural de racionais, que agora, com esta escrituração de libertação dos bichos racionais, fará todos imunizados e completará o verdadeiro natural de racionais. Aí está um pedaço do porquê assim são, do que foram e do que vão ser. Vão ser racionais, com o conhecimento do saber desta obra, em textos bem averiguados. Na continuação do assunto, encontrarão todas as bases sólidas, com todos os quesitos brilhantes para se abrilhantarem do vosso verdadeiro tesouro, que é o verdadeiro natural do ser de todos os racionais. Com o segmento, encontrarão deslumbrantes trechos, as conclusões solidificadas desta base de salvação eterna. A quem perguntar o que isto é, que leia para saber. Isto é um conhecimento que todos devem alcançar. Isto é a imunização racional, que ninguém conhece e ninguém é obrigado a ensinar aquilo que não sabe definitivamente. Portanto, para quem quer saber, que acompanhe e que leia. Quer queira, quer não queira, chegará a conhecer todo o saber que aqui está demonstrado. Se não quiser saber hoje, de qualquer maneira, tem que saber mais tarde. De qualquer forma, tem que chegar a esta conclusão. Não há outro remédio, o caminho de todos é este, a imunização racional. Triunfo de glória das glórias é o triunfo racional. Quem triunfa com a imunização racional está salvo eternamente de tudo, como aqui está esclarecido perfeitamente. O pensar é vago, é muito vago e é livre. Por isso todos são livres pensadores e sonhadores.